Vamos para mais um tempo de aprendizado e de reflexão para entendermos aquilo que Deus ele quer de nós, para entendermos os projetos e a forma como Deus tem conduzido a nossa vida e a nossa história. Aqui no versículo base que nós estamos tratando é João 15, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Mas se a gente for mais abaixo, no 4 diz assim, está em mim e eu em vós, eu permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Aí é quando a gente começa a observar o permanecer, que pode muito bem ser o tema desse momento nosso, o permanecer. É fácil permanecer? Será que é fácil permanecer? Vamos analisar o permanecer de uma forma, de um outro olhar. O permanecer é continuar sendo. É fácil a gente continuar sendo o projeto de Deus? É fácil nós continuarmos sendo aquilo que Deus sonhou para nós? É fácil nós entendermos que nós somos filhas amadas? Em um outro contexto diz assim, é prosseguir, existindo, conservar-se ou insistir com permanência. Dependendo da situação ou dependendo do caso, dependendo do contexto que nós estamos vivendo, às vezes não é fácil insistir. Às vezes não é fácil permanecer. Porque na maioria das vezes o que acontece? Nós queremos que seja feito a nossa vontade, no nosso tempo, no nosso momento. E Deus, ele é perfeito. Ele nem acelera e ele nem atrasa. E muitas vezes eu mesmo usei o termo, Deus tem pressa. Mas eu aprendi no decorrer da minha caminhada, no decorrer da minha jornada, que na realidade Deus não tem pressa. Quem deveria ter pressa somos nós. A pressa está no ser humano, não em Deus. Enquanto que na realidade Deus ele age a partir do tempo perfeito, a partir do tempo e da hora exato, perfeito no contexto que ele criou e no cenário que ele tem montado para a nossa vida e para a nossa existência. Mas nem sempre é fácil permanecer. Nem sempre é fácil permanecer sendo sal. Porque às vezes quando a gente quer ser sal da terra, a gente passa por uma pessoa chata, enjoada, uma pessoa que é cafona, uma pessoa que está desatualizada do seu tempo. E às vezes quando a gente quer permanecer luz do mundo, o que acontece é que na maioria das vezes a nossa luz, ela ofusca a escuridão e as trevas que existem no outro. E esse outro se incomoda, e esse outro ele não gosta, e esse outro muitas das vezes repele, porque a luz que há em nós, ela reflete, a luz que há em nós, ela brilha, a luz que há em nós não é nossa, nós não temos uma luz própria, nós temos a luz de Jesus, a luz de Cristo. Então permanecer, dependendo dos desafios da vida, é muito difícil, mas nós temos aprendido e nós temos entendido que não existe um outro lugar, que não existe um outro contexto, que não existe um outro tempo, que não existe uma outra situação que possa nos fazer permanecer, que não seja a presença de Deus. Porque na presença de Deus não há dúvida, não há engano, não há frustração, porque na realidade, como nós temos aprendido, a frustração humana, ela vem a partir de expectativas. E quando a nossa expectativa ela não é alcançada, quando a nossa expectativa ela não é realizada, normalmente nós temos essa sensação de frustração. Mas com Deus, e quando nós temos expectativas em Deus, mas não expectativas irreais, mas expectativas reais no Senhor, vinda diretamente da direção do Espírito Santo de Deus, nós não somos frustrados, porque Deus,
ele não frustra seus filhos, mas ele cuida, mas ele confronta. Porque se ele não vier nos confrontar, nós vamos permanecer facilmente no engano e pensando que a gente está abafando. Se ele não nos confronta, nós vamos permanecer facilmente no engano, entendendo que nós somos a mais justa e certa de todas as pessoas, e às vezes isso não é verdade. Não é verdade. Então nós precisamos entender que o permanecer, ele precisa estar dentro do nosso dicionário, dentro da nossa vida, dentro do nosso cotidiano, dentro da nossa existência em Deus. Porque mesmo diante das lutas e das dificuldades, é fácil permanecer adorando? Você pode responder. Para você é fácil você permanecer adorando quando você não tem recursos financeiros? É fácil permanecer adorando quando você às vezes nem tem comida? É fácil permanecer adorando quando você não tem a família que você idealizou e você vive diante de conflitos? É fácil permanecer adorando diante de um diagnóstico, que às vezes é um diagnóstico invasivo e não legal, muito difícil de lidar? É fácil permanecer adorando quando nós temos os nossos filhos, às vezes em muitos casos, vendo eles pegando caminhos diferentes, que não são os caminhos que nós sonhamos e que Deus preparou para eles? É fácil permanecer adorando diante de uma separação, diante de um divórcio? É fácil permanecer adorando quando nós estamos emocionalmente feridas, ou quando nós estamos passando por algum processo de adoecimento mental? Não é fácil permanecer adorando. Não é fácil permanecer. Aí adorando, a coisa fica mais afunilada. Apesar de não ser fácil, é possível. Porque a gente não está trabalhando dentro do que é fácil ou do que é difícil. Nós estamos trabalhando numa ideia do permanecer. E mesmo sendo fácil ou difícil, a nossa posição enquanto cristão deve ser permanecer ligado à videira. Porque vamos analisar. Se a vida já está difícil ligada à videira, vamos pensar. A gente está aqui para pensar. Imagina se você se desligar da videira. Às vezes existe um engano, um equívoco muito grande das pessoas. E eu já vi isso no decorrer da minha caminhada. Pessoas que se afastaram do Senhor, né? E aí começaram a dizer assim: ah, não, eu não quero nem ouvir falar. Eu não quero nem ouvir falar de Jesus, eu não quero ouvir falar da igreja, eu não quero ouvir falar de crente, porque na época que eu estive crente, eu perdi tudo. Eu perdi tudo, eu passei tribulação, eu passei fome, eu tive muitos problemas. Aí, quando eu saí, a minha vida voltou a ser normal. A minha vida voltou, eu voltei a ter dinheiro, voltei a ter alegria, voltei a me reunir com os amigos. Na época que eu estava na igreja, na época que eu estava servindo a Deus, nem os meus amigos, eles se afastaram de mim. E isso, às vezes, é natural e comum a gente ouvir de pessoas. Mas isso é um engano. Porque o que a gente precisa entender é quando eu decido permanecer, eu comprei uma guerra no mundo espiritual. A decisão de permanecer, ela te joga imediatamente numa guerra, numa batalha, que é uma batalha espiritual. Só que às vezes a gente não tem esse entendimento. A gente só diz assim: ah, decidi permanecer, e continua de braços cruzados, como se a vida fosse a mesma. A vida não é mais a mesma. Do momento que você decide permanecer, do momento que você decide estar na videira, do momento que você decide estar ligado, a vida não é mais a mesma. A vida mudou, porque desse momento em diante você é jogada para uma guerra espiritual. Só que a gente quer permanecer da mesma forma que a gente estava antes lá atrás, sem conhecer ou sem decidir estar ligado à videira. Só que agora o cenário mudou. E quando o cenário muda, o que acontece? Eu preciso mudar. Quando o cenário muda, eu preciso ter uma nova posição.
Quando o cenário muda, eu preciso estar disposta e eu preciso começar a buscar entender. É aquilo que a gente vem falando sempre, é conhecer. A partir do momento que o cenário mudou, eu decidi, o cenário mudou, então eu vou conhecer esse cenário. Vou conhecer. Aí o que acontece? O segundo passo, eu vou aprender esse novo tempo, esse novo cenário. E agora eu vou treinar executando tudo aquilo que a Bíblia fala para eu fazer. Então, eu posso pensar nesse cenário e eu posso começar a entender que agora eu estou diante de uma guerra. Quando eu estava lá no mundo, quando eu estava longe do Senhor, quando eu estava longe da videira, estava tudo bem. Porque eu não estava numa guerra, porque eu não estava numa batalha, porque eu não estava diante da presença do Senhor, eu estava bem, estava lá, vivendo a minha vida linda e bela, plena, e tudo bem. Mas quando eu estou diante de uma decisão de permanecer em Deus, vou repetir, o cenário mudou. Agora você não está mais no mesmo cenário. Você está num cenário diferente, numa posição diferente, numa situação diferente. E você precisa entender isso. E aí você começa a buscar conhecimento, buscar aprendizado, buscar o treinamento da palavra para começar a não mais ser somente ouvinte, mas você começar a praticar a palavra. Muitas pessoas que viveram esse contexto de ter um momento muito difícil quando tentaram permanecer e não conseguiram retroceder, aqui nós não estamos julgando, nós só estamos usando como exemplo de às vezes ser realmente difícil permanecer, mas não é impossível. Impossível não é. Por que se torna difícil? Porque às vezes a gente entra nesse novo cenário e não tem entendimento que a gente está numa batalha espiritual. Não tem entendimento que agora nós estamos numa guerra. E quando eu entro numa guerra, normalmente eu não tenho os acessórios adequados, eu não tenho a vestimenta adequada, eu não tenho o armamento da palavra adequado. Eu não estou ainda com munição suficiente para estar nessa guerra. Aí de uma forma até às vezes inocente, a gente quer permanecer descansando da mesma maneira que a gente estava antes de tomar essa decisão. Mas isso não vai mais ser possível, porque agora mudou. A tua posição mudou. Você está diante de uma tomada de decisão e, como nós temos falado, toda decisão ela vai trazer consequências entre boas e ruins. A consequência boa de permanecer é que nós estamos seguros, guardados, protegidos, alimentados na videira. E a consequência ruim é porque agora eu estou numa guerra. Agora eu estou diante de uma guerra que não fui eu que escolhi estar, mas eu decidi estar na videira. E quando eu vou para a videira, eu já estou numa batalha. Quando eu decido permanecer, eu já estou em guerra. E às vezes a gente está diante de todo esse contexto de batalha, diante de todo esse contexto de guerra e quer permanecer. Não vai rolar. Não vai rolar, irmã. Não vai rolar. Ei, irmã, não vai rolar. Acorda, irmã. Irmã, deixa eu falar uma coisa pra você. Você está em guerra. Você está em guerra. É guerra e não é guerrinha, não. A gente não pode romantizar a guerra que nós estamos. É só uma batalha espiritual, nada mais. Ei, irmã. O que está em jogo aqui é a nossa alma. O que está em jogo aqui é a nossa família. O que está em jogo aqui é a nossa salvação. Não é uma guerrinha, é uma guerra. E no meio da guerra existem feridos, existem os mortos, existem aquelas pessoas desanimadas. Existem os que estão escondidos atrás das trincheiras. Sabe por quê? Eles estão com medo de decidir e permanecer, porque sabe que da hora que decidir vai ter guerra. Então, se eu estou fora da videira ligada, se eu não estou permanecendo em Deus, a minha vida está tranquila, porque eu não estou em guerra.
Eu não estou em guerra, eu estou em paz. Em paz. Curtindo a minha vida. Então, tudo que eu imagino de uma forma humana e terrena, tá tudo bem. Tá? Beleza, tá? Olha, legal. Mas tudo, exatamente tudo que eu imagino de uma forma humana e terrena acaba aqui. Acaba aqui. Só que nós estamos falando de algo maior, de algo mais profundo, de algo profundo no Senhor, de permanecer em Deus, aqui e na eternidade. Quando nós falamos em permanecer, nós não estamos somente colocando aqui, nós estamos colocando aqui e na eternidade. E o permanecer, o primeiro lugar, é uma decisão. Tanto é que o Senhor nos chama, está em mim, permanecer em mim. Ele nos convoca. Hoje é um tempo de convocação de Deus para nós permanecermos em Deus. Mas nós em Deus temos a certeza e a garantia de que Ele está conosco e que a nossa vitória é certa, mesmo quando nós estamos em batalha. Mas nós precisamos ter consciência que nós precisamos buscar o armamento, buscar a ferramenta, buscar conhecimento para esse tempo de batalha que nós estamos vivendo. Sem o qual nós vamos ser facilmente feridos, nós vamos ser alvo fácil. E isso faz com que muitas pessoas retrocedam. Isso faz com que muitas pessoas voltem atrás. É como nós estávamos falando. É fácil louvar a Deus no meio da batalha, no meio da guerra? Fácil não é. Mas não é impossível. Não é impossível. Eu mesmo posso testemunhar da minha vivência em tempos de muita escassez na minha vida. Muita escassez. Pensa numa escassez, gente, o negócio é sério. E aí eu já vivi muita coisa na vida, assim. Coisas humanamente desonrosas, vergonhosas. Já tive a luz cortada, já tive os fios arrancados, já tive dias de não ter o que comer. E aí sempre quando eu amanhecia desse jeito, o Senhor dizia assim pra mim: vai cantar, vai adorar. Em alguns momentos eu ficava com raiva, eu confesso. Eu tô com fome, eu quero é comer, eu não quero adorar. Em alguns momentos vinha uma revolta. Em alguns momentos vinha uma raiva tão grande. Por que eu tenho que cantar? Eu não vou cantar. E é engraçado que eu tava num carro de aplicativo recente, né? Recente, um tempo atrás. E aí eu tava passando por uma luta grande, assim, né? Financeira. Não tinha alimento. O Senhor disse: fala de mim para esse homem. Eu disse: eu não vou falar. Jesus. Gente, eu não sou espelho para ninguém, tá? Não me tirem como modelo, porque eu não sou modelo de... Aí eu comigo em guerra no carro. Eu não vou falar. Não vou falar. Não tem nem comida em casa. Não vou falar nada. Eu vou falar nada. Eu vou ficar calada. Eu vou sair desse carro calada. Aí o Senhor diz assim: fala de mim para esse homem. Eu digo: eu não vou falar. Não vou. Em guerra, brigando. E o Espírito fala de mim. Eu disse: Senhor, não tem nem o que comer. O que é que eu vou falar de ti? Eu não tenho nem o que comer. Eu tô com raiva, eu tô com fome. Aí eu, antes de sair do carro, eu perguntei o nome dele. E ele me falou o nome dele. Aí eu disse: Deus está dizendo que ele tem batido a tua porta. Eu entreguei a mensagem que Deus tinha para ele. E ele disse assim mesmo para mim: tudo o que a senhora está me falando é verdade, porque eu sou desviado. E eu disse: então corre, busca, porque Deus está te chamando. Orei por ele, entreguei na presença do Senhor. Isso eu já estava com a porta aberta do carro, né? Porque eu não ia fazer. Mas é fácil? Não é fácil, gente. Mas é possível. É possível. A gente adorar a Deus, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, quando
mesmo diante de dificuldades e de luta. E é interessante que logo após, Deus entra com a provisão, Deus entra com recurso, Deus entra com tudo aquilo que você precisa. Porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Então, assim, é fácil adorar? Não é fácil, gente, mas a gente adora. Ninguém tá chamando aqui para uma vida de fácil ou difícil, como eu já falei, ou de possível ou impossível. Para Deus não existe impossível. Então, quando nós estamos em Deus, ligados em Deus, permanecendo em Deus, com a mente de Cristo trabalhada todo dia na palavra, também para nós não é nada impossível. Contanto que o que nós estamos vivendo e o que nós estamos fazendo esteja diretamente ligado ao propósito e aquilo que Deus preparou para nós nesse tempo. Então, Deus, Ele é perfeito. Que você possa permanecer no Senhor. Que você possa estar no Senhor. Que você possa andar no Senhor. Que você possa, mesmo diante das adversidades, entender que Deus é contigo. Que a decisão de permanecer é sua. Que hoje o Senhor, Ele te chama para uma convocação. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Permanecei ligado à videira, e eu vou te reposicionar. Permanecei na presença, e eu vou te dar o armamento que você precisa para a batalha. Permanecei em Deus, e Ele vai te capacitar para a guerra. Permanecei no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você percebe que a convocação que Deus nos faz nesse tempo é de permanecer nele, para Ele, por Ele. Mas os benefícios são nossos. Mesmo que nós tenhamos que passar por adversidades, mesmo que nós tenhamos que passar por dificuldades, mesmo que nós tenhamos que passar por lutas, que o louvor e a adoração do Senhor nunca saia dos nossos lábios. Que o louvor e a adoração do Senhor nunca saia da nossa boca. Que o louvor e a adoração do Senhor permaneça sempre conosco, porque Ele é bom e fiel. Que Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Entregue as ferramentas e o armamento espiritual que você precisa para a batalha. Que você receba diretamente do Senhor aquilo que você está precisando para a guerra. Que você receba em Deus toda a estrutura forjada nele, para que você não seja facilmente vencido na batalha, mas que você possa ser um soldado alistado para a guerra, e acima de tudo o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus abençoe tua vida. Permanece na Shalom do Senhor.